Almoço Band News, com Guto Graça. Hoje eu vou inverter tudo, vou colocar uma vinheta colada na outra porque tem a ver. Carnaval 2020 na Band News FM. Você deve estar se perguntando, mas o que eles estão fazendo? Carnaval, Guto Graça, Guto tá de fantasia, quase isso. Teve que trocar aqui a fantasia por conta do calorão no Rio de Janeiro. Nosso Forrest Gump, Guto Graça, veio caminhando pelo bairro de Botafogo. E aí, Guto, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thaís, Ágata. Vamos lá, ouvintes. Por que misturou? Por uma razão. O assunto que dominou as redes no dia 16, 17 e 18, e olha que foi dia que teve fala distópica ou fora do tom do presidente. Ainda assim, o assunto que dominou redes no Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos. Assim, foi uma coisa assim impressionante. O volume chegou a ser nesses dias, conforme eu disse, o maior destaque, assim, que há muito você não tinha algo nessa levada, a ponto de que... É mesmo, Guto? Assim, foi assim, uma das maiores ativações que o Carioca se fechou. Agora, antes de entrar em qualquer detalhe, vamos falar do placar. Foi 95... 7-1. Não foi mais, foi assim, foi uma goleada. Foi 95% de pessoas defendendo o Cacique e 5% defendendo alguma pauta nesse sentido da censura ou cancelamento, como ficou na moda, ao Cacique. Thaís, eu não consigo entender como é que algo, digamos assim, tão pequeno, de uma parcela de concordância, tenha ganhado uma dimensão tão grande. A gente tem que entender esses processos que vão acontecendo, porque foi assustador o volume contrário a algo que foi dado como, digamos assim, moderno. Né? Só trazendo aqui um apanhado para o nosso ouvinte poder entender, aquele que não é tão inteirado no universo do samba, houve toda uma polêmica envolvendo a utilização da tradicionalíssima roupa do carnaval, do Cacique de Ramos, que obviamente com esse nome trata aí dos índios, né? Aquela fantasia já clássica, branca, preta, com detalhes em vermelho. Quem vai em Ramos não tem jeito, vai na Zona Norte, Rouranos, já garante aí a fantasia, já faz parte da história do carnaval do Rio de Janeiro, né, Guto? O que a gente tem, assim, e foi impressionante a defesa do Cacique. A defesa do Cacique, ela trouxe 10% de comentários, digamos assim, de conteúdo histórico, de conteúdo sobre o Cacique, de fotos históricas de desfiles, que acabou sendo, digamos, uma grande divulgação do Cacique, porque o Carioca saiu em defesa. O que a gente tem que pensar é que, se quem trouxe esse assunto, o objetivo era lacrar, cancelar o Cacique, errou. Agora, se quem trouxe esse assunto e teve muito mais o interesse de tumultuar, digamos que tumultuar, tirar a atenção de alguma coisa, o assunto funcionou. Porque foi um assunto que dominou redes no Rio de Janeiro, a defesa ao Cacique. E a conta, né? O que a gente tem que tomar cuidado, Thaís, é que a conta não pode cair nos avanços positivos do politicamente correto. É todo mundo censurando o politicamente correto, que tem muita coisa boa aí. E o que a gente fica mais assustador quando você começa a ver é que quando você olha as bolhas, digamos assim, mais modernas e as bolhas mais conservadoras, as duas bateram no politicamente correto iguais. Ou seja, não foi aquele mais conservador que vive reclamando que por que eu não posso fazer piada contra mulher, contra negro, contra índio, que bobagem. Não, pegou aquele cara mais progressista, porque é tão absurdo, digamos, esse assunto do Cacique, que você chega a pensar, para que alguém que está com o intuito de querer algum avanço traz esse tipo de pauta? Ou seja, nem tudo que a gente vê nas redes a gente pode entrar, assim, digamos, tão de corpo mole ou tão entregue. É isso. E vale a reflexão, né? A mesma coisa que essa discussão toda já aconteceu em outro contexto lá atrás, envolvendo a obra de Monteiro Lobato, né? Era outro contexto social. A gente não se reporta àquela época, a gente não pode esquecer o contexto social que a gente vivia. Eu, por exemplo, estava falando com a Ágata fora do ar, estou acompanhando uma série, imagino que alguns ouvintes já tenham visto no Netflix, Outlander.
né? E aí ele fala de violência contra a mulher, da mulher sem palavra, da mulher sem expressão, trata da questão de vários pontos, inclusive gramaticais. É outro contexto, você tem que se reportar, você se revolta vivendo e olhando com os olhos de hoje, mas é outra realidade. E no Cacique não é uma gozação, uma brincadeira de mau gosto com os índios, não. É uma homenagem, é uma parte da folia do Rio de Janeiro. Ninguém está tratando de forma pejorativa, né? Thaís, é mais que uma homenagem a índios, que são os donos dessa terra aqui desde o início. É uma reverência eu só fiquei sabendo depois da problematização, que é uma referência ao Oxóssi, da cultura afro aqui. Eu desconhecia isso. Foi uma coisa assim que foi até interessante como trouxe. Agora, qual é o meu receio? Se o Cacique não desfila por algum outro problema, por um problema de verba, por um problema de autorização de prefeitura, por um problema de não ter data, por um problema de chuva, fica a narrativa da história, tá vendo? Aqueles chatos cancelaram. Não tem como cancelar por uma razão. Foi uma ação que 5% estavam favoráveis, 95% se mobilizaram para falar, isso passou do limite. O que a gente não pode deixar é que essa conta, a gente comece a nos entrar e começar a brigar entre a gente. Aí o cara que, não, você é o politicamente correto, você é o culpado pelo cancelamento do Cacique. Não. Eu acho que a gente tem que começar a analisar a sociedade aos poucos e com mais discernimento, mais leveza, Thaís. O que parece que as redes, elas deram boca, mas tiraram ouvido. A gente parou de conseguir ouvir o outro. Então é quase que assim, você fala e eu, sem entender o que você fala, não eu te agrido. Eu te agrido. Eu falo uma expressão de opinião minha, ou seja, aí fica muito difícil que não tem diálogo. Você tem quase que uma imposição de monólogos e vai ficar chato. Ou seja, que as redes a gente tem que começar a voltar a conversar. E acho que essa história do Cacique mostrou como você não consegue impor nada. Agora, você consegue, às vezes, passar a conta de alguns assuntos para outra pessoa. Então, o Cacique continua firme e forte, defendido pelos cariocas, muito citado e, repito, o politicamente correto, gente, traz muita coisa positiva. A gente tem que parar de nominar como negativo. Exemplo, a gente teve o caso do motorista de aplicativo, a gente está falando sobre isso na programação lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, em que uma menina de 17 anos foi assediada e o argumento, inclusive, na palavra dele, era ela tá com o shortinho da Anitta sentada. Aí não é politicamente correto, é o razoável, é assédio. Ele, inclusive, falou, não, a culpa não é minha, a culpa é dela. Não, a culpa nunca é da vítima, carnaval tá chegando, todo mundo vai botar o maiô, o biquíni. Pode ir, até porque com essa alegação na praia valeria tudo, né? Sim. Então não existe isso. Então vai ter carnaval, vai ter menina de shortinho curto, menino de shortinho curto e ninguém por isso tem a obrigação de assediar ninguém. Aliás, a campanha é cada vez mais pertinente, sim, assim, não é não. Dá pra todo mundo curtir o carnaval sem ofender, sem passar dos limites, né? Exatamente, e aos que quiserem, já que as meninas estão saindo com não é não, os homens podem sair se quiser, então sai com sim é sim. E sai pra jogo, pra tudo e não reclama. Ou seja, não posso admitir que coloque assédio, machismo, agressão na conta do politicamente correto. Ou seja, o politicamente correto virou um monstro que a gente não pode, Thaís, tratar desta forma. E as redes serviram um pouco para difundir, porque ela mostra o excesso. É aquele cara que poderia concordar com determinada coisa. Não, mas esse assunto do Cacique é o melhor exemplo. Não coloque a conta no politicamente correto. Coloque a conta e tentar cancelar o Cacique na loucura, na distopia. Jamais na palavra politicamente correto. Não cabe. Fora da bolha, você falou que a gente analisou o Rio de Janeiro, que foi um fenômeno. A gente conseguiu observar fora do Rio, Guto? Vocês conseguiram ter esse recorte também? Sim. Se passou do Rio? Passou do Rio, em especial São Paulo e Minas Gerais. São Paulo teve um peso muito grande, sobretudo que parece que é aquela atriz, que por sinal chega aos 49 anos, muito bonita, a Alessandra Negrini, sem nenhuma depreciação eterna, como é que se diz? Engraçadinha, é verdade. Da televisão da série. Ela se vestiu de índio e também o pessoal caiu em cima. Aí trouxe o assunto do Cacique de Ramos. Embolou tudo de uma forma que eu falo, gente, exatamente o nome da palavra é fantasia. Então, se a gente não entender o que a gente está lidando, é muito complicado. Se a gente tentar aplicar também conceitos, aí sim,
do politicamente correto, de uma sociedade que teve um racismo de Estado, como o dos Estados Unidos para cá, a gente tem que tomar cuidado, ou seja, tem que aplicar com inteligência. Não é uma coisa assim impositiva. A sociedade, ela vai aos trancos e barrancos e evolui. Acredite, a gente, por mais que a gente olhe esse momento e a gente se desespera, achando que tá tudo... Não, pelo contrário, Thaís. A gente está caminhando e as redes mostram isso, e o Cacique, repito, foi um exemplo. Tentaram impor, disse, isso não funciona, isso é exagero, só não vamos deixar a conta cair em cima deste termo, que se o ouvinte estiver aí dialogando, entenda, politicamente correto não é negativo. A gente tem que compreender isso. Assim, o que os excessos sempre que são sempre negativos. Serão de qualquer coisa, sobretudo excessos do politicamente correto. Esses têm que ser banidos, porque esses provocam atraso e recrudescimento, jamais avanço. Agora eu quero te perguntar uma coisa, botar a bola aqui no ar. Quarta-feira de cinzas, temos Guto Graça? Temos Guto Graça, temos Pulso, e fazendo um pulso que já está virando tradição, que é o pulso que pega o que foi do carnaval, que pega a avenida, não a avenida em si, mas o que comentaram da avenida, não dá, já passou a ser quase que uma instituição nossa. Toda quarta-feira de cinzas a gente tem que fazer o pulso. E olha que a gente, no ano passado, teve uma quarta-feira de cinzas movimentadíssima, vários desfiles, inclusive o desfile da campeã do carnaval, a Estação 1ª de Mangueira, com uma bandeira política muito forte, rendeu muito comentário nas redes sociais, e é isso que promete também o desfile desse ano, né? E esse ano Mangueira vem de novo, com a mesma pegada. Mocidade com Elza Soares também, provocando muitas polêmicas com samba. Vamos aguardar, porque as redes não passarão silenciosas, sobretudo um carnaval que tem possibilidade de chuva. Água da SEDAI, que até agora eu não sei o que aconteceu quando normalizou, e se já posso voltar a beber. Eu não sei. Eu continuo comprando água, ou seja, é um carnaval que tem tudo para misturar isso e para ter um momento de catarse. Que a gente está, assim, esse baixo astral que a gente está vivendo no carnaval, a gente tem que compreender, até quem não gosta de carnaval, entender esse momento de respirar e vamos em frente. Né? Uhum. Guto Graça, que também está disponível para você ouvir aí no site da Band News FM, bandnewsfmrio.com.br, e no podcast. Ou seja, você vai lá, baixa a coluna no Guto, ouve quantas vezes você quiser naquele seu aplicativo de streaming. Então, Pulso Band News disponível para você. Guto, só pra gente terminar, um beijo e olha o sobe-som que a gente vai ter aqui, ó. Onde tudo começou? Ih, meu compadre, só se for agora. Sim, é o cacique de campo, cacique de campo, dono de todos os campos. Isso aí, canta os passarinhos das manhãs. Olha, o samba é alta bandeira. Um beijo pra você, Guto, até quarta de cinzas. Até quarta-feira de cinzas ou em qualquer edição extraordinária.